Onde está a nossa alegria? Seria o título desse estudo. 2 Coríntios 4, 16 a 18, Paulo diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos mais um minuto ainda de oração? Pai, nós nos curvamos e nos rendemos ante a Tua palavra. Nessa hora, Pai, que a Tua palavra será desembainhada, nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos falar e possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra, e que a pessoa do Seu Filho seja glorificado em tudo e em todos. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Eu não sei se vocês repararam como que a cristandade em geral anda desanimada. Como que a cristandade em geral anda murmurenta, reclamenta, impaciente, apressada. O que será que aconteceu? Eu acho que o problema está lá em Apocalipse, quando Jesus vai falar da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Ele fala que essa igreja, ela abandonou o seu primeiro amor. Ele vai dizer assim, ó, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O problema dessas pessoas da igreja de Éfeso foram que elas abandonaram o Senhor e começaram a se preocupar com as pessoas. E engraçado que depois Jesus vai dizer, logo em seguida, conheço as tuas obras, conheço o teu labor. Eram umas pessoas que elas trabalhavam, elas tinham esse labor, mas ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Sempre você vai encontrar na Bíblia uma exortação. Abandona isso e volta para o essencial ou para o principal. Aonde nós vamos achar significado para as nossas vidas? Aonde vocês e aonde eu vou encontrar significado para as nossas vidas? Onde nós vamos encontrar alegria? Onde nós vamos encontrar gozo? Onde nós vamos encontrar satisfação? Se você está pensando que é em pessoas, você está redondamente enganado. Ontem eu dei essa mesma palavra aqui no Vides. O que é o Vides? O Vides é um ministério da minha comunidade, que é os viúvos, descasados, abandonados, solteiros. E é um grupo de uma velharadinha até boa, assim. E você vai lá e sabe, não sei, mas parece que a intenção deles ali é estar atrás de uma companheira. Está atrás de arrumar uma esposa, um esposo, um marido. E eu estava dizendo para eles ontem, gente, nós só vamos encontrar satisfação na pessoa de Cristo.
Você não encontra na Bíblia Adão pedindo para Deus uma esposa. Por quê que Adão não precisava de esposa? Gente, ele tinha a presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Adão estava satisfeito, Adão estava completo. Deus que disse, não é bom você ficar só, vou arrumar uma ajudadora para você. Então, a gente tem que parar e pensar, aonde que eu estou procurando significado para a minha vida? Em pessoas, em coisas, outra coisa também que você não vai encontrar. Então, eu acho engraçado quando Paulo diz assim, eu aprendi, olha só, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância ou situação. Sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, aonde ou de quem Paulo aprendeu a viver contente? Aonde Paulo encontrou isso? Você lembra daquele convite de Mateus 11, 28, quando Jesus diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve. O jugo dele é leve. Às vezes você encontra pessoas andando na rua, as pessoas parecem que estão com um peso nas costas, um jugo nas costas. E o Senhor está dizendo, olha, eu vou tirar esse jugo de vocês. Mas ele diz, vinde a mim. Então, quando eu vejo Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, eu só posso crer que Paulo aprendeu isso da própria pessoa de Cristo. Se você me perguntar, qual que é o segredo de Paulo? O segredo dele está aí, tudo posso naquele que me fortalece. Onde que está o segredo? Ele se fortalecia. Ele vai dizer isso em Efésios capítulo 6, no versículo 12, quando ele diz, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nos fortalecer aonde? No Senhor. Quando eu estou me fortalecendo no Senhor, eu posso todas as coisas. Agora, quando eu não estou me fortalecendo no Senhor, eu não posso absolutamente nada. Absolutamente nada. O profeta vai dizer assim, esse povo, Deus dizendo para o profeta, esse povo fez duas maldades. A mim me deixaram mananciais de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não podem ter água. Pode ir. Então deixaram o manancial de águas vivas. Então a pergunta que nós precisamos fazer é aonde eu estou, aonde nós estamos buscando significado para as nossas vidas. Aonde que eu estou buscando isso? No ter? Na compra? Aonde que eu estou buscando? E olha, tantas coisas que a gente está buscando significado. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que ela dizia assim, antigamente os homens lá de trás, os grandes homens que Deus levantou, eles diziam que eles passavam minutos na presença, eles passavam horas na presença de Deus que pareciam minutos. Hoje nós passamos, minutos não, nós passamos segundos na presença de Deus que parecem horas. Você senta hoje para ler uma Bíblia, você senta hoje para ter uma comunhão com o Senhor, você sossega, a Bíblia diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. A gente não consegue se aquietar, a gente está sempre correndo, preocupado, e essa coisa, e às vezes nós estamos aqui, mas a mente está longe.
A gente já está pensando no serviço que vai entrar amanhã, nas coisas que vai fazer, será que isso, será que aquilo, o filho que está viajando, será que vai ligar, como é que está? Nós não conseguimos nos aquietar. E ele diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ah, se nós soubéssemos que Ele é Deus, que Ele está no controle desse mundo, e que nada, nós vamos ver aqui, nem um polegar cai da mão de uma pessoa, sem a permissão desse Deus, nós descansaríamos. Nós descansaríamos. O nosso problema é que nós não conhecemos esse Deus. Não conhecemos esse Deus. Então, eles diziam assim, eles passavam horas na presença de Deus que pareciam minutos. Hoje nós passamos minutos que parecem horas. Engraçado que na frente de uma televisão a gente consegue ficar uma tarde toda. Você fica uma tarde toda assistindo um programa de televisão. Você começa assistindo uma novela das 6, depois acho que tem a das 7, depois tem a das 9, e você consegue ficar horas e horas ali e não consegue passar 30, 40, 50 minutos, 1 hora diante daquele que vai nos fortalecer, aquele que vai nos dar sustância, vai operar em nós uma obra. O salmista diz assim, eu levo os olhos para os montes. O que seriam esses montes? Pode ser os problemas, dificuldades. Eu elevo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar vacilar o meu pé, Ele não vai dormir. Aí Ele vai mostrando aquela coisa linda. Então, quando a dificuldade vem, quando os problemas vêm, para onde nós estamos olhando? Para a dificuldade e para o problema? Eu costumo dizer que se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, ele estava correndo até agora. Porque o homem era grande, e ele era bravo, era bocudo, Davizinho não olhou para ele, falou, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. É aquilo que Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Gente, essa palavra que aparece lá é plenamente certo, plenamente convicto, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Então, onde está o nosso problema? Não conhecemos esse Deus. Ontem a minha esposa estava procurando aquele texto de Isaías 43, que ela queria mandar para o Mário Pacota, aquele texto do capítulo 43, 2, quando ele diz assim, quando passarem pelas águas, Deus dizendo, quando passarem pelas águas, Isaías 43, 2, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha o verso 1, como é que ele diz, mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Por quê? Porque eu te remi. Quem que nos remiu? É o Senhor. Você jamais vai conseguir se remir. Você jamais vai conseguir, pelos teus méritos, pelos teus esforços, ganhar ou produzir uma salvação. Essa salvação, ela tem que ser de cima para baixo. É uma obra de Deus, é obra da graça dele. É Ele que vai nos remir. E Ele já nos remiu aonde? Em Cristo. Lá em Cristo Ele nos remiu. Lá na morte em Cristo Jesus Ele nos remiu. Hoje foi aniversário da avó da minha esposa. E eles reunidos. Aí depois a minha sogra, eu quero que o Maurício dê uma palavrinha aí. Eu falei, vó, nós temos um Deus santo que desceu. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa terá que morrer. Nós temos um Jesus que foi lá para uma cruz morrer. Mas sabe quem tinha que ir lá para aquela cruz, vó? Era a senhora, era eu, era todos nós. Porque nós somos os pecadores. Então ele foi para aquela cruz. Só que quando ele foi para aquela cruz, ele disse, eu quando for levantado dessa cruz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos vocês a mim. E lá ele fez uma obra de salvação para nós. E não preguei muito não. E disse para ela,
a minha oração vai que o Espírito Santo de Deus traga a revelação dessa obra para a sua vida. Porque não é pelo muito falar, como o Marco disse aqui, é por revelação. Se Deus não revelar para as crianças, e se Deus não revelar para nós, não tem diferença nenhuma. Mas hoje nós temos o Espírito Santo, que é Ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus fala do pecado porque vocês não creem em mim. Então quem traz a revelação é o Espírito. Ele diz, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo de Deus que traz essa revelação para nós. Então ele está dizendo, não temas. Por quê? Porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí ele diz, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. E ela procurando esse texto para colocar no Face para eles, que eles, o Fernando, o filho deles, fazendo um projeto em casa de uma máquina, e ele, na hora de serrar uma coisa, ele serrou o polegar da mão. A máquina, um descuido dele, arrancou o polegar e cortou mais 2 dedos. E aí foi aquele desespero, levou para o hospital, não tinha médico, e aí a Unimed cedeu um avião, eles foram para São Paulo e tentar reimplantar o dedo, e conseguiram, 8 horas de cirurgia, reimplantar o dedo novamente, e o médico falou, olha, vamos esperar agora os 3 primeiros dias para ver a irrigação, como é que vai, se vai irrigar, se vai... mais 90% de chance, então, e eles estão esperando isso no Senhor. Aí eu falei, coloca o Salmo 46:1 também, que ele diz, Deus é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Aí eu falei, coloca assim, essa é uma hora boa, Mário e Cota, de falar com o Senhor. Porque é na tribulação e no problema, ele não é presente, ele é bem presente. Ele é bem presente. É uma hora boa de você estar conversando com o Senhor. O que ele quer tratar com isso? O que ele quer mostrar com isso? Se tem uma coisa que me fascina na palavra de Deus, chama-se soberania de Deus. Eu ainda quero ter tempo para estudar isso na palavra de Deus. A soberania de Deus, capítulo 9 de Romanos. Paulo vai falar da soberania de Deus. Como esse Deus é soberano. Como que ele está no controle de todas as coisas. Como que ele controla tudo. E ele está onde? Ele está bem presente. Isso é um mistério. Tem tantas coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não entendemos. Por quê? Porque é um mistério. Quando a Bíblia diz assim, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo contribui. Você fala, o que uma tragédia dessa, um dedo desse sendo amputado, o que contribui? Não sei, contribui, eu vou descobrir lá depois na glória. O que o Senhor os livrou aí? Porque nós não temos, a nossa visão é a visão do aqui e agora, nós vamos ver aqui. Quando a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graça na hora que você ganha uma coisa, é bom, é fácil, não é bom, é fácil. Agora você dá graça numa hora de uma tribulação, na hora de um acidente, na hora de uma tragédia, é só a operação da graça de Deus em nós. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Se não cai um fio de cabelo, quanto mais um polegar. Será que Deus estava distraído? Será que Deus estava dormindo? Onde que Deus estava nessa hora? Ele estava exatamente onde ele está agora. E por que tantas tribulações, tantas coisas? Nós vamos ver aqui. Por isso não desanimamos, Paulo está dizendo lá. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o nosso homem exterior se corrompa. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso homem exterior, ele vai se corrompendo cada dia. Cada dia. Você vai,
Você começa a olhar para as rugas, você começa a olhar para os pés de galinha. Ontem minha esposa estava em casa mostrando a barriga lá, as cicatrizes, e falando, e aí a minha filha começou a rir. Eu falei, você está rindo, mas o teu futuro é isso aí, viu? Quando eu casei eu era todo saradão, todo malhadão. Agora o negócio vai... Isso é bíblico. O nosso homem exterior ele vai se corrompendo de dia em dia. Mas ele fala, o interior, porém, se renova. Aí ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só. Se você nascer, e do seu nascimento, se você for um Jabes que nasceu, Jabes significa sofrimento. Jabes, a mãe dele quase morreu para parir o infeliz. Por isso que o nome dele é Jabes. Se você nascer e viver 80 anos nesse mundo sofrendo, ainda é uma leve e momentânea tribulação, comparado com a eternidade e com a glória que está por vir. Às vezes a gente passa por uma tribulaçãozinha de dias, horas e meses e ficamos achando que, e reclamando e achando. Então, gente, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, é para nós mesmos, eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aí nós vamos descobrir que o problema está onde? Olha o que ele vai dizer. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você sabe onde está o problema da sua vida e onde está o problema da minha vida? Está aqui. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O problema nosso é a visão no mundo e nas coisas do mundo. O nosso problema está aqui. A nossa atenção é só no aqui e agora, só no ter e não no ser. E aí que o negócio vai começar. Por isso que lá em 1 João 2,15, João diz assim, não o quê? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, podia ter amenizado, colocado algumas coisas, não, tudo. Às vezes nós brigamos por causa de eu trabalho com oficina de lataria e pintura, tem uns maridos que fica até constrangedor pra gente. A mulher dá uma ralada no carro, o cara quase bate na mulher na frente da gente, porque, meu amigo, isso aí está entesourado para fogo, meu amigo. Isso aí não vai sobrar nada. A casa, tudo a Bíblia diz está entesourado para o fogo. Você não vai levar absolutamente nada desse mundo. Então ele está dizendo aí, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Aí ele fala, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quando vocês e eu estamos atentando somente para as coisas do aqui e agora, somente para as coisas do mundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos amando o mundo. Quando nós estamos atentando somente para as coisas que se veem, nós estamos amando o mundo. Nós estamos amando o mundo. E o Senhor precisa nos dar visão. O Senhor precisa abrir os olhos. Paulo diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração. Nunca vi entendimento ter olho e coração ter olho, mas a Bíblia diz que tem.
Então, a sua oração e a minha oração tinha que ser essa: Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Eu sou tão agarrado com as coisas aqui, eu fico tão preocupado com tantas coisas, que isso aqui não vai sobrar, não vai ficar nada. E eu esqueço de estar atentando para as coisas que são do Senhor. Por que nós não devemos amar o mundo? Ele vai dizer em 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Agora, será que eu sei que eu sou de Deus? Será que eu creio que eu pertenço a Deus por causa de Cristo? Por causa do ministério da reconciliação que houve lá em Cristo? Deus nos reconciliou consigo mesmo, Paulo vai dizer, por meio de Jesus Cristo. E nos confiou a palavra, o ministério da reconciliação. Para quê? Para que eu possa reconciliar os meus, para que eu possa reconciliar as outras pessoas com o Senhor. A maior herança que um pai pode deixar para o filho não é casa, dinheiro, mas é a certeza que um dia ele vai adentrar no reino de Deus, não pelas obras dele ou pelos méritos dele, mas por tudo aquilo que Cristo já fez por nós. Então sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Você vai descobrir que o conceito de vida cristã, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, é de uma peregrinação. Jesus disse: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. Antes eu vos tirei, eu vos escolhi do mundo. O verdadeiro cristão, ele sabe que ele está aqui de passagem. Ele é um peregrino, ele é um forasteiro. Ele não está arraigado mais, porque Cristo já fez uma obra de nos desarraigar desse mundo perverso. Mas Paulo vai dizer para os crentes de Roma: o problema de vocês é que vocês de alguma maneira estão se conformando com este século, vocês estão tomando a forma dele. De alguma maneira vocês estão, aquilo que vocês não tinham que estar atentando, vocês estão atentando, que é o mundo. E aquilo que vocês tinham que estar atentando, que é as coisas do alto, vocês estão negligenciando. Onde está a nossa pátria? Paulo vai dizer assim lá em Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo esse corpinho de humilhação, esse corpinho decrépito, essas coisas, isso aí, você vai receber um envelope novo. Ah, eu preciso fazer uma plástica, eu vou fazer. Não precisa não, você vai receber uma plástica do Senhor, dos reis, do Senhor dos senhores. E quando ele faz o negócio, meu amigo, na vida de Sara, a velhinha estava com 86 anos, quando Deus fez uma obra na vida dela. E o rei Abimeleque, quando viu ela, falou: eu quero que essa mulher venha aqui. Ele cobiçou a mulher e falou: quero ela. Uma velha de 86 anos, despertando paixão no homem. O que é isso? Gente, quando Deus faz as coisas. Ontem eu estava mostrando para o grupo a foto da a irmã nossa que mora na Holanda, e eles foram para aonde tem para a Inglaterra, visitar os orfanatos de George Miller. E ela mandou umas fotos aqui no meu iPad. Ela falou: eu jamais imaginava que umas obras tão grandes, elas tiraram uma foto do lado do orfanato. Ela falou: nunca vi uma coisa tão gigantesca. E isso foi em 1800 e tanto. E eu pensei comigo: Deus, quando faz as coisas, não tem miséria, né? Deus, quando faz as coisas, não tem. Eu achei que esse orfanato fosse um cantinho lá, um puxadinho, uma coisinha simples. Gente, o nosso Deus não é miserável. Eu fico bobo quando eu vejo Paulo dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará
juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele entregou o próprio Filho, Ele não vai dar as outras coisas para nós? Aonde está o problema? Em Deus ou em nós? Aonde está o problema? Está em você e está em mim. Então ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. E aqui o meu coração chora, porque ele está dizendo, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o... Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar. Hoje nós estamos tão agarrados a esse mundo, nós estamos tão apegados às coisas que se veem, que nós perdemos a noção de Maranata, nós perdemos a expressão que Jesus disse que ia voltar, e achamos que isso aí é uma coisa que já virou chacota, já virou piada, porque 1000 chegarás, 2 não passarás, foi aquele fervo em cima do ano 2000, veio o ano 2000, nós estamos no ano 2013, e Hollywood brincando, e 12 de 12 de 2012, e espera, e hoje você fala da segunda vinda de Cristo, a pessoa dá até para os crentes, o cara dá até uma olhada para você assim. E o negócio está tão... As pessoas estão tão presas no aqui e agora, naquilo que vê, que parece que quando o Senhor voltar, ele vai falar, filho, larga essa aí que eu vou puxar você aqui para cima. Não, Senhor, eu quero ficar aqui mais um pouco. Perdeu isso que Paulo está dizendo aqui, o qual transformará. Também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que eu estou aguardando essa vinda do Senhor? Será que eu tenho acordado todos os dias e dito assim, Senhor, é hoje? É hoje que o Senhor vai me tirar daqui? Senhor, vem logo, Senhor. Maranata, Senhor. Amém. Então ele está dizendo aqui, ó, e aí ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si mesmos todas as coisas. Gente, quando Paulo diz assim, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são daqui da terra, porque morretes, e a vossa vida está oculta, escondida, guardada em Deus, em Cristo, em Deus. Pensai nas coisas do alto. Nós ficamos tão envolvidos com as coisas daqui, eu preciso ter, e não conseguimos descansar, não conseguimos relaxar, não temos comunhão com esse Deus. Quando o nosso Senhor diz, não ajunteis tesouro na terra, não ajunteis tesouro no mundo, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões arrombam, escavam, levam embora. Fala, mas ajuntai tesouro no céu, onde não tem traça, não tem ferrugem, o ladrão não vai entrar. Aí ele termina dizendo assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Onde está meu coração? Às vezes a gente perde. Quando eu perdi o meu iPad, eu entrei em desespero. Falei, meu Deus, e agora? E os estudos, as coisas. Às vezes a gente perde um telefone, às vezes perde uma quantia em dinheiro e fica desesperado. O que será da minha vida agora? Ei, gente. Paulo diz assim, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, as coisas esquisitas na Bíblia, nós vamos começar a ver aqui umas coisas esquisitas agora. O meu viver é Cristo e o morrer é ganho, o morrer é lucro. O que será que fez Paulo contabilizar na vida dele a morte como uma coisa boa, a morte como um lucro? Paulo estava lá preso, esperando a morte, não como aquela música do Raul, eu que não fico sentado na porta do meu apartamento com a boca toda escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não tem esperança, não tem nada, o cara está sentado na porta do apartamento com a boca toda escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu só sei essa parte da música. Quando eu vi isso, eu achei interessante. Mas Paulo está lá esperando a morte e escrevendo as 4 cartas da prisão dele, só fala de alegria. Ele está escrevendo em Filipenses, falando, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Timóteo apavorado, o que vai ser de nós? Paulo vai morrer, e Paulo fica, meu morrer para mim é lucro.
Ele vai dizer, olha, a minha vontade é de sair daqui logo e estar com o meu Senhor, mas por amor de vocês, eu prefiro ficar um pouco mais na carne, porque se eu ficar na carne e trouxer fruto, se com a minha pregação, com o meu testemunho, outras pessoas puderem enxergar Cristo em mim e ter essa experiência, mas ele fala, mas a minha vontade é de estar com o meu Senhor, que é infinitamente melhor. E a gente fica aí, com esse apavoramento, descobre que tem uma doença, agora. Gente, o que está faltando para nós? Quando o escritor aos Hebreus diz, olhe firmemente, fixamente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Para onde você tem olhado? Para onde eu tenho olhado? Para esse mundo? Para essas coisas que estão fadadas? No Salmo 42, 1 e 2, o salmista fala uma coisa aqui que é impressionante. Salmo 42, 1 e 2. Olha o que esse homem está dizendo. Como suspira a corça, como anseia a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não é um deusinho não, é o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha o que esse salmista está dizendo aqui, olha o anseio dele, como suspira a corça pelas correntes das águas. Tem uma versão que diz assim, assim como o servo bebe a água do riacho, eu quero beber de ti, ó Deus, goles profundos de Deus, estou com sede do Deus vivo. Qual que é a tua sede e qual que é a minha sede, meu irmão? Qual que é a nossa sede? O que tem trazido alegria para o nosso coração? Viagem? Comprar? Ter? O que está trazendo alegria para o nosso coração? Eu fui estudar hoje a vida desse animalzinho aqui, da corça, eu falei, se eu for colocar aqui, eu vou fazer estudo só da corça. Aí parei, abandonei o negócio. Mas a corça, o bichinho, ele é pequenininho, ele é parente do veado. Ela tem um olfato, que ela sente o cheiro da água a quilômetros de distância. Ela consegue sentir o cheiro dos lençóis freáticos. E quando ela sente o cheiro da água, ela fica louca. Ela corre, ela pula, ela se desespera e ela vai. Quando ela chega nas águas, ela começa a tomar água numa ânsia, numa alegria, que ela se molha toda, se lambuza toda de água. E eu falei, que coisa interessante. E quando ela fica muito tempo sem tomar água, sabe o que acontece? Ela começa a exalar um cheiro que atrai os predadores. Então ela precisa rapidamente de água, porque quando ela toma água, aquele cheiro sai, ela se lava e ela fica pronta. E eu estava vendo a reportagem na África, alguns países que eles fazem aqueles arqueodutos de água, e as corças vão sentindo o cheiro, e elas começam a bramar, elas começam a correr atrás daquilo, elas vão atrás da nascente, e não tem nascente, porque é tudo água em tubulação, coitado dos bichinhos. Então elas sentindo o cheiro da água, estão indo atrás da água, e a água está entubada lá dentro daqueles troços. E eu falei, rapaz, e aí o salmista usa, por isso que o salmista usa essa expressão da corça. Ele fala, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que a minha alma tem esse suspirado assim por encontrar esse Deus? Por estar na presença desse Deus? Ou será que estar na presença de Deus está enfadonho, está cansativo? Às vezes a pessoa vem para o estudo, passa 40 minutos, já começa a olhar para o relógio, já começa a ficar inquieto, porque tem lá o programa para assistir, tem coisa para fazer, e não consegue. E o que será isso? Nós tínhamos que ter prazer em estar ouvindo a palavra de Deus, em comunhão com os irmãos.
Eu não sei o que está acontecendo com a igreja, meus irmãos. Ele está dizendo aqui, ó, a minha alma suspira. Aí eu peguei o Salmo, o 63:1, quando o mesmo salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te deseja, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Nós estamos indo atrás de Deus para quê? Você e eu estamos buscando Deus para quê? Para ter uma casa, para ter um carro? Tudo bem, isso é. Mas isso aí, para Deus, gente, é troco, é café pequeno. O que Ele quer nos dar é saciar a nossa sede. Ele diz, ó, do seu interior fluirão rios de água viva, ele fala. Então nós precisamos conhecer esse Deus. Quando você pega o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar da vinda repentina de Jesus, da segunda vinda dele, ele vai falar da necessidade de vigilância, e o mais maravilhoso ele vai dizer depois, vocês precisam consolar uns aos outros com essas palavras. Que palavras? As palavras da segunda vinda do Senhor, a palavra que o Senhor está voltando. E isso tem que ser consolo para vocês, e não motivo de deboche, motivo de desdém. Ah, faz tanto tempo isso. Pedro vai dizer, não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele está dizendo que vocês precisam se consolar uns aos outros com essas palavras. Essa expressão maranata, perdeu essa expressão. E eu falei, Senhor, eu não entendo muito desse assunto, mas tem tanta coisa boa para estudar. Eu preciso começar a voltar a fazer estudos sobre a segunda vinda de Cristo. Sobre o encontro do Senhor nos ares, sobre o arrebatamento. Não se fala mais nisso, você não escuta isso, procura aí na internet, estudo sobre esse assunto, não existe mais. Porque as pessoas já estão tão conformadas com esse mundo, já estão gostando tanto disso aqui, que olha, Senhor, não precisa vir agora não, porque está tão bom aqui, está tão gostoso aqui. E esse mundo para nós tinha que dar ânsia, esse mundo para nós tinha que dar um desconforto. Você vê as pessoas, esse aniversário que nós fomos hoje, pessoas bebendo, fumando um atrás do outro. Eu olhava para aquilo e falava, Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Pessoas que estão cegas, pessoas que estão perdidas, pessoas que não querem saber nada da palavra. E eu ficava ali clamando, Senhor, tem misericórdia. Senhor, abre os olhos dessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Moisés recusou todas as glórias do mundo, da época dele. Sabe por quê? Ele tinha em vista o que era invisível. Você fala, mas que loucura, a Bíblia está cheia de loucura. Ele tinha em vista o que era invisível. Lá em Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer isso. Versículo 24 a 27, ele diz assim, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, esse negócio aqui, vai pesquisar isso. O que significa ser chamado filho da filha de Faraó? Era algo que era grandioso demais. Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E olha o que esse homem preferiu. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O pecado não é ruim não, viu? O pecado é bom. Só que é um prazer transitório. Você usufrui aqui e daqui a pouco você fala, o que eu fiz? Por que eu fui fazer uma coisa dessa? Mas ele fala, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, a morte de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito. O Egito aqui é símbolo do mundo. Porque contemplava o galardão,
Pela fé, abandonou o Egito. Pela fé, ele abandonou o mundo, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O que você crê? Eu creio em Deus, Criador do céu e da terra. Cadê esse Deus? Me apresenta a Ele. Eu preciso tocar nesse Deus. Não, nele não toca, é pela fé. Ih, rapaz, você é louco. Você é doido. Ô, doidura boa. Doidura sarou tanta doença da minha alma, tanta coisa quando eu creio nessa loucura. Por isso que Paulo vai dizer, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E aí você começa a usufruir desse poder de Deus, e você fica encantado com isso, fica encantado. O cristão, ele deveria ser alguém que os olhos dele estão nessa glória que há de vir. Ele está nesse mundo, mas ele está esperando. O cristão deveria ser uma pessoa que ele está aqui de passagem, viajando. Ele é um forasteiro, ele é um peregrino, mas ele sabe que ele está indo para um reino onde não tem trevas, onde não tem dor, onde não tem imputação de dedo, de pé, de mão, onde não tem absolutamente nada. E ele tinha que ansiar por isso, falar, Senhor, cadê, Senhor, o Senhor me tira logo desse mundo, dessa coisa. E não a gente está acomodado como a gente está nesse mundo aí. Eu acho que só tem uma maneira, gente, é boca no pó. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Restitua-me, como dizia o salmista, restitua-me a alegria da tua salvação. Gente, nós somos salvos, nós somos aceitos pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis, e aí ficamos aí triste, angustiado. O que foi? O irmão lá não olhou para mim, sabe umas coisas que eu fico olhando e falando, meu Deus, e às vezes eu encontro isso na minha vida também. Eu falo, Senhor, em nome de Jesus, tira esse troço daqui. De competição, de achar que é melhor que o outro. É só o Senhor para fazer isso. E último texto, 1 João 3, de 1 a 3. Essa sequência ela é fantástica. Então, gente, nós estamos indo para uma viagem sem volta, para uma terra, para um reino. Quando eu fui viajar para os Estados Unidos, eu fui tentar estudar inglês, eu falei, não vai dar tempo. Aí minhas filhas já estudavam, e aí eu investi em cima delas, e falei para a professora, quando eu precisar lá, eu vou chamar e vou falar, fala aqui o que eu vou dizer para o americano aí. E se ela me fizer passar vergonha lá, eu vou pegar você, professora. Ela falou, pode ficar sossegada. E realmente fiquei tranquilo, precisava lá, elas corriam. Mas você vai ver o clima, é frio, é calor, como é que vai? Porque se tiver frio, eu vou ter que emprestar a blusa dos irmãos. E então, agora nós estamos indo para um reino, e nós precisamos conhecer esse reino. E como que eu vou conhecer esse reino? É pela palavra, é a Bíblia que vai mostrar como que é esse reino, essa terra, como que eu tenho que me comportar lá, como é que as coisas funcionam lá. E aí, essa palavra vai começar a fazer essa operação na minha vida. Olha 1 João 3, de 1 a 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí no versículo 3 ele faz a dedução de tudo isso. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança. O argumento aqui é o seguinte: quando nós compreendemos essa verdade, quando nós compreendemos que nós somos destinados, que nós estamos indo para a glória, quando nós realmente compreendemos isso de fato, cremos nisso de fato, e nos preocupamos com isso com urgência de ontem, de nos purificar como Ele é puro, aí você vai ver. Quando nós temos essa esperança, o que João está querendo dizer aqui é o seguinte: quando nós temos essa esperança nele, quando nós temos essa esperança na casa dele, nas coisas dele,
isso automaticamente vai gerar em nós uma purificação. Agora, quando a gente está conformado com esse mundo, só com aqui agora, a gente não vai querer experimentar o sabor do céu, das coisas de Deus, não. Aqui está tão bom, mas quando você começa a olhar para isso, e aí você vai ver, e vai começar uma purificação em nós. Então, será que nós temos noção para onde nós estamos indo? Será que nós cremos para onde nós estamos vindo? Que o que nos espera é a glória? E aí nós vamos nos preparar para isso. Não desanimamos. Não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso aí vai produzir para nós um eterno peso da glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos, assim como Paulo, aí o irmão disse lá ontem no vídeo, mas também, né, irmão, Paulo encontrou com Jesus, Paulo foi ao terceiro céu. Eu falei, e o que impede de você e de mim ter isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pode levar você e a mim para o terceiro céu? Ah, será que pode? Ué, você já pediu para Ele para ir para o terceiro céu? Você já pediu para Ele abrir o céu para você? Ah, você não tem tempo. É tanta novela, é tanto shopping, é tanta coisa que a gente tem para fazer, que a gente não tem tempo de nos envolver com as coisas de Deus. Aí temos que ficar aí andando no ombro de George Miller, de Mark Lloyd Jones, de Jonathan Edwards, e contar as experiências que esses homens tiveram com Deus. Sabe por que eles tiveram experiências maravilhosas com Deus? Porque eles passavam horas e horas e horas e horas na presença de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Se isso é verdade, o contrário é verdade também. Se afaste de Deus, Ele vai se afastar de vós. Então, é só a misericórdia dEle e a graça dEle. E Ele fala assim, acheguemo-nos com confiança diante do trono da graça, para recebermos graça, misericórdia e sermos socorridos no momento oportuno. Espero que essa noite seja o momento oportuno da vida de cada um de vocês, para que vocês possam se aproximar desse trono de graça e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tira os meus olhos desse mundo e das coisas desse mundo, porque fascina, viu? Fascina. As coisas desse mundo fascinam. Se não fascinasse, Satanás não teria levado Jesus para o monte e dito para ele, olha os reinos, olha a glória desses reinos. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorarem. Se não fosse fascinante, Satanás não tinha levado Jesus para isso. E Ele quer fazer a mesma coisa com você e comigo. Se Ele fez com Jesus, quanto mais com você e comigo. E às vezes a gente não percebe isso. Mas que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos parar de atentar para as coisas que se veem e começamos a atentar para as coisas que não se veem. Amém? Amém.